Olá, bom dia. O programa Diálogo por Áudio de hoje vai tratar sobre a PEC 37, conhecida como a PEC da impunidade, que tira competências de investigação de crimes do Ministério Público e outras instituições. Da autoria do deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, o projeto de emenda constitucional tem gerado polêmica e até revolta entre o Ministério Público de todo o país. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Eudo Leite, que é presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, doutor Eudo. Bom dia, Rebouças. O Ministério Público é uma instituição, claro, que abrange todo o país, há em vários estados, e se vê notoriamente as investigações realizadas em todos os outros estados. Essa última investigação realmente partiu do Ministério Público, mas para a população em geral, que talvez até não conheça, o novo Ministério Público, de que data se vem, né, de que Constituição vem e qual é a função primordial do Ministério Público? Perfeito, Alexandre. O Ministério Público, esse novo Ministério Público, que inclusive é o tema do nosso Congresso Nacional, que vai ser aqui em Natal, em outubro, 30 de outubro a 2 de novembro deste ano, vamos ter um congresso, o 20º Congresso Nacional, que o tema é o novo Ministério Público, a construção de uma identidade. Esse novo Ministério Público foi a partir da Constituição de 1988. O Ministério Público brasileiro recebeu uma função própria de promotor da cidadania, de ombudsman, ouvidor dos interesses sociais, das discussões sociais de maior relevo. O Ministério Público tem a função essencial de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, aqueles que ninguém pode dispor, aqueles interesses mais sérios, mais consistentes da individualidade, da democracia brasileira. Então, o Ministério Público brasileiro, a partir de 1988, ganhou uma nova feição, uma função constitucional completamente, uma nova roupagem jurídica, trazendo em si agora uma função de defesa da sociedade propriamente, não apenas a de parecer jurídico, a de defesa até da própria União, como se fazia, né, dos entes do Estado, mas ele passou a ser defensor da sociedade, dos interesses sociais primordialmente. E o Ministério Público se divide em vários ramos, né? Digamos, e que ramos são os mais atuantes? A gente vê que meio ambiente, patrimônio, são esses mais atuantes, mas tem outros atuantes também que podem atender a sociedade e a sociedade pode procurá-lo. O Ministério Público é uno e indivisível. Ele é uma instituição que a Constituição prevê como una e indivisível, mas ele tem vários ramos. Tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O da União tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Militar e os Ministérios Públicos dos Estados. Agora, todos eles têm primordialmente, como eu disse, esses princípios vetores, que são a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E hoje nós temos algumas áreas que se destacam, naturalmente, na atuação do Ministério Público, dado o relevo de questões transindividuais com que ele atua, ou seja, ele atinge toda a coletividade com determinadas ações. Aí temos a defesa do patrimônio público, que é uma área que se destaca, a defesa da infância e da juventude, defesa do meio ambiente, defesa da saúde pública, defesa do consumidor e outras tantas, defesa da pessoa portadora de necessidades especiais e dos idosos e outras tantas em que o Ministério Público atua. Essas questões hoje dos direitos coletivos são realmente o destaque hoje na atuação do Ministério Público, é aquilo que a sociedade tem mais demandado do Ministério Público, tem mais requerido a sua atuação, tendo em vista que uma ação coletiva atinge uma enormidade de pessoas, um conjunto de pessoas, diferentemente de uma ação individual que só atinge aquela pessoa. Então, uma ação do patrimônio público, como essa recente, essa semana, a Operação Máscara Negra, que combate fraudes em licitações, inexigibilidade de licitação, em contratações de bandas, shows, né, trios elétricos, etc., em festejos na cidade de Macau e Guamaré, você veja que cerca de 13 milhões de reais envolvidos, isso beneficia toda aquela comunidade, porque recursos que deveriam ter sido aplicados em educação, em saúde, estavam sendo desviados para, vamos dizer assim, mal feitos na administração pública. E o Ministério Público, com essa atuação, ele defende o conjunto da sociedade. E aí temos outras tantas ações, como no meio ambiente, em que você entra com uma ação civil pública e que pode beneficiar todo o conjunto daquela coletividade quanto à poluição urbana, eventualmente, ou alguma empresa que esteja poluindo o meio ambiente, e você, vamos dizer assim, beneficia toda a comunidade com uma única ação. Rebouças. Em relação a esse tema, para nós do Sinteste é de grande importância.
porque na disputa, inclusive a imprensa tem colocado como uma disputa de poder entre a polícia e o Ministério Público, nós não vemos assim. Nós vemos que o Ministério Público é mais um parceiro nesse trabalho investigativo, né? E, inclusive, o presidente da Associação dos Delegados deu declarações dizendo que o papel do Ministério Público não é esse, investigativo. E nós vemos como uma parceria. O resultado que o próprio Ministério Público e a sociedade está recebendo em função desse trabalho é o Máscara Negra que foi citado agora, né? Se não fosse o Ministério Público, isso aí não viria à tona com essa rapidez, né? Ficaria tudo por baixo do tapete. E 12 estados, nós assistimos ontem nos meios de comunicação, 12 estados apresentaram o resultado, o início desse trabalho, né, contra a corrupção. As cidades de Macau e Guamaré, nossos exemplos aqui. Então, para nós, do movimento sindical, especialmente o Sinteste, nós defendemos sim, nós defendemos contra a PEC 37 do deputado lá do PTB do Maranhão. Doutor Eudo, essa PEC 37, assim, esmiuçando isso para se colocar, o que é que ela realmente diz no cerne dela para que possa intervir, que o Ministério Público possa investigar? Perfeito. Entrando especificamente agora no tema PEC 37, Rebouças foi muito feliz nas suas colocações. Essa PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, ela pretende mudar a Constituição para deixar a investigação criminal como exclusividade das polícias civil e federal. O Ministério Público, portanto, segundo a PEC 37, ele estaria impedido, objetivamente, de realizar investigações, como essa recente da Máscara Negra e outras tantas investigações que o Ministério Público fez e operações que deflagrou, que aí podemos citar Operação Impacto, Operação Folia Adulto, Operação Sinal Fechado, Pecado Capital, Ouro Negro, Judas, tantas outras que o Ministério Público atuou de forma exclusiva. Ele próprio fez suas investigações, realizou a operação em apoio, muitas vezes, com a Polícia Civil ou a própria Polícia Militar e apresentou à Justiça o resultado através de denúncias crimes, né, contra envolvidos. Então, essas operações estariam impedidas pela PEC 37. Ela acrescenta um parágrafo, o artigo 144 da Constituição, dizendo que a investigação compete exclusivamente à polícia. Isso, no entender do Ministério Público, não é só um prejuízo para a instituição, que vai deixar de poder investigar. Isso é um prejuízo para a sociedade. Essa PEC é preciso que a gente esclareça a população e deixe muito claro que ela representa um risco para a democracia brasileira. Porque muitas vezes a gente sabe que as polícias, em determinadas circunstâncias, não se recomenda que a própria polícia faça a investigação. Quando você tem investigação em relação a altas autoridades, não é recomendável ser a Polícia Civil, porque ela está vinculada ao Poder Executivo. Então ela não vai ter a mesma isenção de um órgão que tem, cujos membros têm inamovibilidade, tem garantias e prerrogativas constitucionais que lhe dão total independência no conduzir essa investigação. Então consideramos a PEC 37 um risco para a democracia, um retrocesso sem tamanho, tendo em vista que esse novo Ministério Público que falamos, a partir de 88, ele passou também a realizar muito mais atuação preventiva, uma atuação repressiva de investigação, que hoje estaria impedido pela PEC 37. O Diálogo Plural vai para um pequeno intervalo de 30 segundos e no próximo bloco continuaremos conversando sobre a PEC 37, a PEC da impunidade. Nós voltamos já. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre o projeto de emenda constitucional 37. Nacionalmente, a campanha Brasil contra a Impunidade, Diga Não à PEC 37, foi lançada no dia 8 de abril. No Rio Grande do Norte, aconteceu um ato público no dia 12 de abril na Assembleia Legislativa. Saiba mais detalhes na reportagem de Daniele Castro. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, com o apoio de outras instituições, realizou um ato público na Assembleia Legislativa com o objetivo de conscientizar a população sobre os prejuízos que a PEC 37 representa para toda a sociedade brasileira. Nós estamos aí com a proposta de emenda constitucional, que é a PEC 37. Uma emenda constitucional não pode passar sem conhecimento da sociedade a respeito das suas consequências. E neste momento inicial, a gente vê que quem conhece mais é exatamente o Ministério Público, que trabalha com isso. Então nós temos consciência de que essa PEC é extremamente prejudicial ao combate à corrupção. Nós temos consciência, a gente trabalha com isso. E cabe a gente agora passar para a sociedade
fazer com que a sociedade entenda as consequências disso para ela. Né? E esses atos públicos que estão ocorrendo nessa semana no Brasil inteiro, e vai ocorrer em Brasília dia 24, tem exatamente esse sentido. Fazer com que a destinatária da PEC, que é a sociedade, ela tenha consciência e possa se posicionar. Não é o Ministério Público que tem que se posicionar. Quem tem que se posicionar para reverter isso é a sociedade. Né? A sociedade é que pode sensibilizar os senadores e os deputados de que essa PEC não pode ser aprovada, essa PEC é um retrocesso. Fábio também rebate a justificativa dos delegados de polícia que afirmam que o Ministério Público não tem competência de investigar, mas sim a de acusar. Isso não está na Constituição e o Ministério Público não tem só o papel de acusar, ele tem o papel de acusar e provar. Para provar, você tem que ter a investigação. Se o Ministério Público verifica que aquela investigação não está adequada ou verifica que aquela investigação, exatamente porque está sofrendo pressão, ela não vai permitir a ele acusar, é inerente ao trabalho de acusar que ele possa fazer então a prova adequada. Então nós temos que acusar e provar. Daí nós temos atribuição. A verdade, o que sempre existiu é que quem julga não pode investigar e acusar. Quem julga, isso é uma conquista da civilização. O juiz não pode ser. Agora, quem acusa não pode investigar, isso não existe. Basta ver os Estados Unidos e os maiores países, os países desenvolvidos do mundo, que a gente tem, Alemanha, Portugal, em que o Ministério Público sim participa da investigação. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Onofre Neto, enfatizou que o Ministério Público quer continuar somando nas investigações e, portanto, acredita que a sociedade não permitirá que o país viva esse retrocesso. Queria, portanto, saudar todos os companheiros, os colegas de luta, ombreados não só com o Ministério Público, mas com todas as instituições que ficariam alijadas caso essa proposta de emenda constitucional tivesse êxito, ficariam alijadas de dar a sua contribuição no combate à corrupção, no combate à criminalidade organizada. O que o Ministério Público brasileiro e essas instituições aqui, que estão da sociedade civil em geral, não querem e não vão permitir é que o Brasil sofra o retrocesso que está previsto. Essa postura ao Ministério Público e nenhuma das instituições aqui e a sociedade brasileira, de um modo geral, não permitirá que aconteça. Doutor Eudo, além do Ministério Público, quais outras instituições estão, digamos assim, ajudando, estão colaborando para que essa PEC 37 não seja aprovada? Vocês têm atingido outras associações, outras entidades de classe, outros sindicatos, até outras instituições federais? Perfeito. Essa campanha a que você se referiu e a matéria mostrou o ato que realizamos no dia 12, último, na Assembleia Legislativa, ela envolveu uma gama enorme de instituições. Temos buscado apoio, envolvendo, por exemplo, a Associação dos Magistrados, a Associação dos Defensores Públicos, a própria OAB está sendo convocada para esse debate, a Associação dos Ministérios Públicos envolvidos, todas estão engajadas. A ANPERN, que é a Associação do Ministério Público Estadual, a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e as chefias de cada instituição, Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E temos ainda buscado apoios expressivos e temos tido apoio através de notas públicas contrárias à PEC 37, como por exemplo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, já expôs uma nota pública, a CNBB expediu uma nota pública contrária à PEC 37, temos os movimentos internacionais que estão nos apoiando, como o MEDEL, como a Associação Internacional dos Procuradores, a Associação dos Juízes e Magistrados, né, do Ministério Público, tem país que se chama Magistrado do Ministério Público, e entre tantas outras instituições que temos buscado apoio, seja na área federal, estadual, municipal, porque essa campanha Brasil contra a Impunidade, ela teve uma fase municipal, que foi de 8 a 11 de abril, o último. Dia 12, em Natal, ocorreu o ato na Assembleia Legislativa, que foi a fase estadual da campanha, e teremos no próximo dia 24, em Brasília, uma mobilização nacional envolvendo todas as instituições que estão lutando contra a PEC 37, irmanadas nessa luta para impedir que esse retrocesso se verifique na sociedade brasileira. O prejuízo, como nós dissemos, é para o cidadão brasileiro, é para a sociedade, que o Ministério Público vai deixar de investigar, vai ser uma instituição a menos que vai investigar os crimes nesse país e, para ser mais claro, não só o Ministério Público, não é apenas uma instituição a menos, muitas instituições que hoje realizam trabalho investigativo estarão impedidas de investigar, como o COAF, né, o Conselho de Atividade Financeira, o Banco Central, a Receita Federal, o INSS, entre tantas outras que, reflexamente, em razão dessa PEC, estarão impedidas de investigar também. Doutor Eudo, em relação à tramitação
na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional. Foi aprovado em comissão na Câmara. E quais os próximos passos? Perfeito. Houve uma comissão especial na Câmara dos Deputados, em que foi aprovada por larga maioria, infelizmente, essa PEC 37. Ela já está pronta para ir a plenário na Câmara dos Deputados. E uma vez aprovada na Câmara, ela seguirá então para o Senado. Tendo visto que é uma proposta de emenda constitucional, ela tem que passar nas duas casas. E, lamentavelmente, a expectativa na Câmara dos Deputados hoje não é favorável. Por isso, toda essa mobilização, por isso, toda essa luta para explicar para a sociedade, para conclamar a sociedade brasileira a participar dessa luta contra a PEC, porque, infelizmente, temos um lobby muito forte da Polícia Civil e da Polícia Federal e temos uma certa parcela, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados que está favorável porque ela, vamos dizer assim, tem sido contrariada pelo Ministério Público. Então, entendemos que é importante, é imprescindível a participação popular, que cada cidadão, junto ao seu deputado, aquele que você elegeu, busque o seu deputado e diga a ele que não vote nessa PEC 37, que vote contra a PEC 37, porque ela representa um atraso para a população e para a sociedade brasileira. Doutor Eudo, em 30 segundinhos que a gente vai para o intervalo, a associação, o próprio Ministério Público Estadual, já entrou em contato com os 8 deputados aqui do nosso estado para conversar sobre a PEC? Já. Alguns já demonstraram uma opinião contrária à PEC. Podemos citar a deputada Fátima Bezerra, o deputado Paulo Wagner. Outros ficaram de avaliar a questão e ainda não tivemos uma resposta formal, né? Então, o que nós podemos afirmar com segurança é que o conjunto dos deputados está sendo vamos dizer assim, abordado, está se buscando o apoio desses deputados contra a PEC 37, mas, infelizmente, alguns não nos deram ainda a sua opinião e alguns outros já demonstraram ser favoráveis à PEC, lamentavelmente. E a gente espera que, com toda essa mobilização, e agora vamos buscar mostrar para a sociedade aqueles que estão a favor e aqueles que estão contra, para a gente poder discutir e esse debate ser aberto junto à sociedade norte-rio-grandense. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, hoje conversando sobre o projeto de emenda constitucional número 37 com Eudo Leite, que é presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste-RN. Doutor Eudo, a quem realmente interessa a PEC 37? Pronto, essa é a grande pergunta, Alexandre, que inclusive nós mesmos temos feito, né, para a sociedade brasileira e naturalmente gostaríamos de responder. A quem interessa a PEC 37? Interessa àqueles que não querem uma investigação eficaz, uma investigação de mais um órgão, porque veja que nós não estamos dizendo que a polícia não deve investigar ou que se vai de alguma forma atrapalhar o trabalho da polícia. Muito pelo contrário. O Ministério Público é um dos órgãos, instituições que mais tem defendido a estruturação da polícia, o aparelhamento da polícia, que ela tenha uma condição adequada de investigar. Aqui no Estado, por exemplo, houve ações civis públicas para retirar preso de delegacia, impedir que agentes da Polícia Militar presidissem inquéritos, fossem delegados ad hoc nas comarcas, se somente tivesse delegado de carreira, concurso para a Polícia Civil, para agentes, escrivães e delegados. Então, tudo isso tem sido feito pelo Ministério Público buscando uma maior estruturação da polícia. Então, não queremos tirar a polícia da investigação. Muito pelo contrário, a polícia tem que investigar e cada vez melhor. Agora, a polícia, infelizmente, alguns setores da Polícia Civil e da Polícia Federal estão querendo tirar o Ministério Público do seu caminho. Numa luta corporativa, para se fortalecer como instituição, estão pretendendo estabelecer uma reserva de mercado para que somente a polícia possa investigar e ninguém mais realize essa função e ela possa, então, ter mais visibilidade e ter uma estrutura melhor. É uma estratégia infeliz, nós consideramos lamentável a estratégia da Polícia Civil, da Polícia Federal, desses setores que estão apoiando a PEC 37, porque nós consideramos que não é esse o caminho, não é por aí. Você não pode colocar em risco a sociedade e a democracia para garantir interesses corporativistas de determinado grupo. Então, a PEC interessa, basicamente, a setores corporativos da Polícia Civil Federal, que querem aparecer mais através de retirar as pessoas do seu caminho e as instituições do seu caminho. Interessa aquela banda que a gente chama banda podre da política brasileira, que não quer o Ministério Público nos seus calcanhares lhe investigando,
não quer uma instituição que tem independência, que tem mostrado na prática. Veja, aqui no Estado nós citamos uma enormidade de operações, e isso se repete pelo Brasil todo. O Ministério Público tem investigado, tem feito operação, tem denunciado, tem buscado levar à justiça, às alças da justiça, aquelas pessoas encontradas, né, em desvio, no mal feito. E essas pessoas, essa banda podre da política, quer retirar o Ministério Público do seu caminho também. Então é um encontro do corporativismo de um determinado grupo com o oportunismo de outro grupo, que viu uma chance de afastar o Ministério Público da investigação, que está levando até esse momento o êxito dessa PEC, que acreditamos sinceramente que a sociedade brasileira não vai admitir que ela seja levada a efeito. O Congresso Nacional tem essa banda podre, mas tem uma maior parte de banda boa, de banda correta e honesta. Acreditamos que os deputados do Rio Grande do Norte não aceitarão esta PEC 37, por isso estamos já conclamando os nossos parlamentares federais, deputados federais e senadores, para que se associem ao Ministério Público e às demais instituições na luta contra a PEC. Vamos, como você já sugeriu, e já buscamos, mas eu acredito que com essa mobilização agora vai ficar mais fácil apressar até a manifestação daqueles que estavam refletindo, porque está um momento crucial se revelando, né? Um momento agora decisivo em que os deputados federais do Rio Grande do Norte vão ter que ter uma opinião, ter que dar a sua opinião. Alguns que estavam refletindo, a gente espera que agora, com toda essa mobilização social, se manifestem contra a PEC 37, porque ela não interessa à sociedade. A pergunta a quem interessa, uma coisa é certa, ela não interessa à sociedade, não interessa à democracia e não interessa ao combate à corrupção e à impunidade. Essa PEC só interessa a quem quer ver a impunidade graçando, quer ver que pessoas que cometeram determinado desvio do alto escalão não possam ser incomodadas pelas investigações do Ministério Público, o que é lamentável, que a gente acredita, sinceramente, que não vai ter êxito. Mas a gente está fazendo uma luta grande, porque, infelizmente, o cenário no Congresso, neste momento, não é muito favorável. E a gente espera que a sociedade se alie nessa luta contra a PEC 37. O sindicato Sinteste tem um papel importante, por ser um sindicato que representa milhares de servidores na universidade, em alertar também a participar dessa luta. E o sindicato também pode contribuir, não é isso, Rebouças? Isso, nós fazemos um chamado, inclusive, à categoria dos técnicos administrativos, não só aqui na UFRN, mas também na UFESA, a fazer parte dessa campanha, né? A se engajar nessa campanha contra essa PEC, a PEC 37, que, do nosso ponto de vista, vem restringir um setor importante em defesa dos interesses da sociedade, que é o Ministério Público. Doutor Eudo, a PEC aprovada, para que serviria o Ministério Público? Em que atuaria o Ministério Público? É importantíssima a sua pergunta, Alexandre, porque essa PEC, ela atinge, é um aspecto também que é importante tentar abordar, ela atinge o Ministério Público na sua essência. Ela atinge naquilo que é mais próprio do Ministério Público. Ora, se o Ministério Público não puder investigar, ele vai fazer o quê? É a grande pergunta. Se a gente tivesse interessado em trabalhar menos, em ter menos problemas no dia a dia, como membros do Ministério Público, a gente estaria achando ótimo essa PEC. Porque sem investigar criminalmente já reduz bastante o trabalho do Ministério Público. Mas você veja que a luta do Ministério Público não é para deixar de trabalhar, é o contrário, é para trabalhar, é para poder levar à sociedade resultados concretos de investigações que combatam a impunidade e a corrupção nesse país. Então, como você pergunta, se passa a PEC 37, isso seria um desastre para o Ministério Público, que é uma das suas atuações mais patentes, mais, vamos dizer assim, importantes, um dos vieses de atuação do Ministério Público mais relevantes, que é a investigação criminal, teria sido extirpada realmente. O Ministério Público ia ficar como que faltando um braço, era uma instituição capenga ou faltando uma perna, e a sociedade ia ver isso na prática, porque essas operações que estão ocorrendo hoje, elas deixariam de existir. Por isso que a gente, sinceramente, a gente acredita que isso não vai passar, mas temos que ter cuidado, temos que conclamar a população e a sociedade, porque a situação está realmente difícil no Congresso Nacional e é importante que as pessoas, quem tem acesso aos deputados federais, faça pressão junto aos seus deputados, vocês que elegeram os deputados federais do Rio Grande do Norte, façam pressão junto aos seus deputados para não aceitarem essa 37, porque o Ministério Público, de fato, vai ficar numa situação difícil de realização do seu mistério constitucional, que é preservar o regime democrático. Essa é uma das grandes funções do Ministério Público, vai estar altamente prejudicada.
O Diálogo Plural vai chegando ao seu final no programa de hoje. Gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Hildo Leite, que é presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Se você quiser acompanhar nossas atualizações do Diálogo Plural, acompanhe no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.